E hoje a gente vai estudar o texto de Marcos, capítulo 14, a partir do verso de número 3. Marcos, capítulo 14, a partir do verso de número 3. Quem achou, dê glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia, Senhor. Vamos esperar um pouquinho que tem a turma da misericórdia. Queridos, olha só, se eventualmente o Espírito Santo tocar em vocês, se eventualmente, ele disser algo, reaja a isso, tá bom? A gente tem liberdade de culto ao nosso Deus, a nossa igreja é pentecostal, então se o Espírito Santo disser algo a você, levante a mão, bata a palma, dê um grito, dê um glória a Deus, dê um aleluia, dê um amém, etc. e etc. Interaja com o Espírito Santo. Não é com o pregador, tá? É com o próprio Deus. Amém? Todos encontraram agora? Amém? Vamos lá, eu estou lendo na Bíblia King James Fiel. Verso de número 3. E, estando ele em Betânia, na casa de Simão o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro muito precioso, e ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. E Jesus disse: deixai-a sozinha. Por que a afligis? Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade, eu vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para a sua memória. E a igreja diga: amém. Amém. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido, que é quando a nossa irmã, ela pega um vaso de alabastro cheio de perfume caríssimo, então ela quebra e unge e derrama esse perfume em Jesus. Então, as pessoas que estavam ali em volta simplesmente acham aquilo que ela fez um completo absurdo. E Jesus Cristo intervém e diz o seguinte: olha, deixa a moça quieta, porque ela fez algo de bom para mim. E isso será lembrado sempre que o evangelho for pregado. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Vamos ver então o que o Espírito Santo quer que a gente entenda desse texto. Há alguns meses atrás eu tive a oportunidade de ministrar esse texto, só que na passagem paralela de João 12. Hoje nós estamos com enfoque lá em Marcos 14, a partir do verso 3. Os textos são parecidos, mas como a palavra é viva, coisas novas saem sempre. Amém? Verso de número 3 se inicia da seguinte forma: estando ele em Betânia, na casa de Simão o leproso. Jesus estava em Betânia, e a Bíblia faz um recorte exatamente na casa de quem ele estava naquele dia. E a Bíblia diz assim: ele estava na casa de Simão, o leproso. Ou seja, ao se referir ao homem, a Bíblia traz o adjetivo
que as pessoas o conheciam naquela época, Simão o leproso. E isso daqui é algo que acontece até nos dias de hoje. Provavelmente você já deve ter passado por alguma adjetivação algum dia da sua vida. Como assim, Mateus? Esse rapaz aqui, ele era conhecido como Simão o leproso. Só que ele não podia estar doente nesse momento específico, porque na casa dele existiam pessoas. E quem tinha lepra naquela época, a regrinha era que eles ficassem para o lado de fora da localidade. Então, a gente tem aqui alguém que já foi curado da lepra, mas era reconhecido ainda por sua condição passada, por uma doença que ele não tinha mais. O que você quer dizer, Mateus? Isso acontece muito com a nossa vida. As pessoas, por vezes, conhecem a gente não por aquilo que a gente é, não por aquilo que a gente se tornou depois que Jesus entrou na nossa vida, mas por um passado que a gente teve e que Cristo já nos converteu e já até jogou no mar do esquecimento. Quem nunca foi conhecido aí por uma coisa muito doida que fez lá atrás? Já aconteceu com você? Você já disse assim, você lembra de fulano? Que fulano? Aquele, o bêbado. E ele nem é mais bêbado. Ele já deixou de ser há muito tempo. Qual fulano? O adúltero. E ele já não é há muito tempo, porque Jesus já entrou na história dele. Aleluia. Queridos, o Espírito Santo, eu me sinto autorizado a dizer que você não é o erro que você cometeu no seu passado. Aleluia. Se Jesus entrou na sua vida e você se converteu de fato, as coisas se fizeram novas na sua vida. O velho homem ficou para trás. Não paute a sua vida por aquilo que você teve de problema no passado. Não deixe que te reconheçam como Simão, o leproso. Você não é mais. Você agora é Simão, qual? O que se assenta na mesa com Cristo. Tem alguém me entendendo aqui? E a próxima informação que a Bíblia nos traz é exatamente essa, que Cristo estava na casa de Simão, o leproso, assentado na mesa. Jesus estava assentado na mesa com Simão, conhecido como o leproso. Ou seja, para Jesus, queridos, o seu erro lá de trás não o surpreende, ele não acha uma coisa assim, meu Deus, será que eu tenho condição de resolver esse problema todo desse cidadão? Queridos, Jesus, ele resolve qualquer problema, dos mais fáceis aos mais difíceis. E a informação é assim, ele estava assentado à mesa. Assentar-se à mesa significa ter comunhão. Jesus quer ter comunhão com você. Jesus quer se assentar à mesa com você. Mateus, mas eu tive e tenho problemas. A gente sabe, eu também tenho os meus e tive os meus, mas mesmo assim, Jesus, ele quer se assentar à mesa conosco. Ele quer expressar o seu amor por nós.
Para Jesus não tem problema nenhum se sentar à mesa com alguém que já foi adjetivado. Muitas vezes nós é que temos, por alguma razão, nossa, vergonha, medo, dificuldade de se assentar com Cristo, mas Ele não tem nenhuma dificuldade de se assentar conosco. Ele veio justamente para salvar os que estavam. Se você está ou estava, seja muito bem-vindo à casa de Deus. E a Bíblia segue dizendo o seguinte: assentando-se à mesa, vírgula, veio uma mulher. Olha que coisa linda. Jesus estava na mesa, assentado, e veio até ele uma mulher. Naquela época, as mulheres eram desprestigiadas. Elas não tinham muitos direitos assegurados. Então, essa informação no texto basicamente é um escândalo, porque a Bíblia diz que Jesus permitiu que uma mulher se aproximasse dele. O que isso quer dizer, Mateus? Deixa eu te explicar. Nós temos liberdade para acessar a Jesus Cristo. Com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com as nossas angústias, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Jesus, depois que realizou a sua obra na cruz, ele rasgou o véu e ele permitiu que qualquer pessoa acessasse a ele. A Bíblia diz: veio uma mulher. Você também pode se achegar a Cristo. Como? Assim, indo a ele. Simples assim. Mateus, mas não precisa de uma procuração ou de uma contrato assinado 2 vias lá no cartório? Não. Basta que você se achegue a ele. Existe liberdade de se achegar ao nosso Deus. Então, se você ainda não se achegou a Deus, eu sugiro fortemente que você o faça. E não existe protocolo, não existe burocracia, melhor dizendo. Basta que você se relacione com Deus. Como? Assim, do seu jeito. Oi, Deus, cheguei. Está acontecendo isso. A vida está difícil assim, assado. Eu estou tentando fazer isso, aquilo, outro. Que Ele vai permitir o acesso a Ele. Tem alguém me entendendo aqui? Tem alguém precisando acessar a Deus? Ou é só eu? Todo mundo, né? O caminho está livre. Basta que você se posicione. Amém? E aí a Bíblia diz que veio uma mulher e ela tinha algo com ela. E a Bíblia diz assim, que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro muito precioso. A Bíblia dá uma informação que a mulher foi, mas ela não chegou na presença de Cristo de mãos vazias. Ela levou um frasco de alabastro com um perfume muito precioso, muito caro. O que isso significa? Significa que vai ter um dia na sua vida, um momento na sua vida, que você vai precisar entregar a Jesus algo muito precioso. Não é possível chegar na presença de Deus com as mãos vazias. E a Bíblia diz assim, ela trazia consigo, ou seja, era dela, e ela levava. Às vezes você pensa assim, mas eu não tenho nada para entregar para Cristo. Tem alguma coisa aí dentro de você muito preciosa para entregar a Cristo. O que? Eu não sei.
Eu sei o que eu tenho de precioso para entregar a Cristo. Você deve saber qual que é o seu perfume, qual que é o seu vaso de alabastro, muito precioso, muito custoso para entregar a Cristo. Vai ter um dia que vai cair a ficha e vai falar, olha, isso aqui, ó, isso daqui é muito precioso. Eu acho que isso daqui valeria a minha entrega, valeria a minha adoração. Porque, veja bem, eu não sei se vocês já refletiram sobre isso. Se alguém não sabe, eu vou explicar agora. Jesus é Deus. Amém? Tá fácil até aqui, né? O que você entrega para alguém que é Deus, que ele não tenha ou não possa ter? Você já parou para pensar nisso? Você já foi no aniversário de alguém que tem de tudo? Você fala, meu Deus, eu vou presentear esse cara com o quê? Já aconteceu com você isso aí? Eu não, irmã. Desvira esse dedinho aí. Você já aconteceu isso com você? Beleza. Pensa agora, e para Jesus? Você vai fazer o quê? O que você pode fazer que vai assim surpreender Jesus? Essa mulher tinha um frasco de alabastro, um nardo muito precioso. E ela falou, eu vou entregar isso aqui. Você tem o seu nardo puro aí. Você sabe aquilo que é muito precioso na sua vida. É exatamente isso daí que vai agradar o coração de Deus. Teve um dia na minha vida, eu tenho os meus frascos de alabastro de nardo puro. Tinha um específico que era o seguinte, eu gostava muito de dar aula, muito mesmo. E eu estudava muito para isso, e eu me dediquei muito, e eu escrevia livros para me auxiliar nas aulas. E esse era o meu frasco de alabastro muito puro, eu gostava muito. Tanto é que o meu Instagram durante muito tempo foi Professor Mateus. Então isso era uma coisa que assim, nossa, que legal que era na minha vida. Eu dei aula em lugares legais, e assim, para quem dá aula, esse reconhecimento do aluno, fulano foi meu professor, etc. Isso é muito precioso. Professor, tive aula com você, etc. Isso é muito precioso. Aí teve um dia que Jesus falou assim para mim, chega de dar aula, entrega o seu frasco de alabastro de nardo muito puro. E eu entreguei. Então, queridos, vai ter alguma coisa, eu não sei o que é na tua vida, mas nesses próximos dias eu creio que alguns irmãos aqui vão ser requeridos no seu frasco de alabastro de nardo muito puro. E o que eu faço, Mateus, quando Jesus pedir o meu frasco de alabastro? Seguimos lendo o texto. Olha o que a Bíblia diz. Vírgula, e ela, quebrando o vaso, derramou sobre sua cabeça. Queridos, vai chegar o dia que a gente vai ter que quebrar o nosso frasquinho de perfume para ungir Cristo, para entregar a Cristo. Isso acontece com todo mundo. Se não aconteceu com você ainda, fique em paz. Vai chegar o seu dia. Tem para todo mundo. E olha como a Bíblia ela é específica. A Bíblia diz assim, ela quebrou. Ela pegou o frasco e quebrou. Ou seja, aquilo que ela tinha, ela não tem mais agora. Aquilo foi inutilizado, porque está quebrado. Significa o quê, queridos? Vai ter um dia que você vai ter que deixar determinada coisa para trás. Vai ter que quebrar. Acabou, quebrei. Não tem mais frasco. O perfume foi entregue e o frasco acabou. Não tem como mais remendar.
A vida com Deus é assim. Ele requer coisas, a gente entrega outras coisas, a gente se desfaz de algumas outras para que a gente preste a melhor adoração ao nosso Deus. Tem alguém me entendendo aqui? O clima deu uma pesada agora, né? Para receber, todo mundo é glória a Deus. Para entregar, aí já é um amenzinho, né? De levinho. E o próximo verso diz o seguinte: e houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: por que se fez esse desperdício de unguento? E aqui é o momento em que ela estava entregando, adorando, entregando aquilo que de precioso ela tinha. Aí as pessoas estavam olhando aquilo que ela estava, o ato de adoração dela. E a Bíblia diz assim, que eles em si mesmos se indignaram. Ou seja, as pessoas que estavam olhando, neles mesmos pensaram: meu Deus, que absurdo isso que está acontecendo. Porque quando você começa a prestar adoração, a entregar mesmo, a abrir mão das coisas em prol de Jesus Cristo, as pessoas começam a se indignar. Em si mesmas. Elas pensam assim: meu Deus, não é possível que está acontecendo uma coisa dessa. Não é possível que fulano que ia sexta, sábado e domingo, não sei aonde, tomava cachaça, subia em carro de som e fazia e queimava pneu de motocicleta na rua. Não acredito que ele parou com isso. Eu não acredito que ele, que tinha 10 namoradas, agora casou. Eu não acredito. As pessoas em si mesmas, elas começam a te julgar, perguntando: por que você está entregando tudo? Por que você faz isso? E o que para uns é uma indignação, para Cristo, ele diz assim: deixe-a quieta. Por que a afligis? Ou seja, por que a incomodem? Ela está fazendo uma coisa boa para mim. Aquilo que as pessoas se indignam porque você entrega, Jesus está olhando e falando: ele está fazendo uma coisa boa para... Então, querido, se tem alguém te incomodando porque você começou a ser crente de verdade, não se importe com o que essa pessoa diz, porque você está fazendo uma coisa boa para Jesus. E aí responde o questionamento do: meu Deus, que tipo de presente eu posso dar a Jesus? Que tipo de presente? Aquilo que agrada o coração dele. Obediência, entrega, renúncia. E aí vai estar todo mundo olhando e falando: meu Deus, eu não acredito que fulano está abrindo mão de tudo. Esse cara ficou doido. E Cristo está olhando lá, ó, ele está fazendo uma coisa boa para mim. E Jesus se encarrega de dizer para as pessoas: deixa quieta. Por que a incomoda? Quem faz isso é Jesus. E você continua fazendo coisas boas para Jesus. Tem alguém me entendendo aqui? Verso de número 5 diz o seguinte: porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. A justificativa da indignação foi o seguinte: meu Deus, está jogando isso aqui fora, podia pegar tudo isso, vender e entregar para os pobres. E aqui a gente precisa fazer uma diferenciação entre preço e valor. O perfume de nardo puro custava 300 denários, quase um ano de serviço, quase um ano. E as pessoas olhando de fora colocaram preço na adoração da nossa irmãzinha aqui.
Meu Deus, ela entregou 1 ano de serviço para Jesus. 1 ano de serviço. Já a irmãzinha, olhando do outro lado, ela pensou o seguinte, falou, olha, eu vou entregar isso aqui, eu vou entregar tudo. Porque para ela, o perfume de nardo puro tinha valor, qual seja, a adoração a Cristo. Para os outros era um mero produto, e para ela, uma adoração extravagante. Para os outros, um abuso, meu Deus, que absurdo. Para ela, a oportunidade de entregar uma adoração absurda a Jesus. As pessoas vão olhar para a tua vida e vão começar a precificar aquilo que você faz. Quando você começar a devolver o dízimo, as pessoas vão olhar e falar assim, meu Deus, mas vocês estão entregando tudo isso para a igreja? Você vai olhar do outro lado e vai falar, não, eu não estou entregando para a igreja, eu estou entregando para Deus. Essa é a minha adoração. As pessoas vão olhar, meu Deus, você está abrindo mão disso, daquilo outro, vai falar, não, eu estou entregando uma adoração a Deus. Não deixem as pessoas colocarem preço nas suas coisas, porque o que para os outros é preço na tua vida tem valor, qual seja, adorar o nome de Jesus. Isso aconteceu com a minha mãe. Minha mãe, depois que ela descobriu o dízimo, ela falou, nossa, mas tem que dizimar, e é assim? Eu falei, é. Aí um dia ela foi na igreja, que ela congrega, e aí ela falou, eu vou dar tanto. Aí a mulher olhou e falou assim, nossa, mas isso é muito, hein? Ela falou, porque o dízimo é 10%, não é o mínimo? Ela falou, né? Falou, então, eu estou cumprindo a Bíblia. Ela falou assim, nossa, mas aí é muito, não é muito não? Ela falou, moça, você vai receber ou não vai? Né? A própria irmãzinha da igreja começou a colocar preço na adoração dela. E se a gente não cuidar, o Satanás é bom de conta, hein? O Satanás é bom de conta. Se você começar a calcular, você não entrega a adoração. Se você colocar na ponta do lápis, você não entrega. Então não deixem que as pessoas coloquem preço naquilo que você está entregando a Jesus. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, a Bíblia diz que Jesus diz para todo mundo, deixa ela quieta. Porque vocês a incomodam, ela está fazendo uma coisa boa para mim, porque os pobres sempre tereis convosco. E aí a gente chega no verso de número 8. Jesus diz o seguinte, esta fez o que podia. Depois que ele repreendeu a turma, falou que, ok, vocês querem botar preço? Os pobres, eles estão aí, façam uma coisa boa para eles. Só que geralmente, quem quer colocar preço na adoração dos outros, não faz coisa boa nem para Cristo, nem para os pobres. Só quer mesmo incomodar. Já aconteceu com vocês? A pessoa reclama, e você fala, então tá. E você está fazendo o quê? A pessoa está fazendo o quê? Nada. A pessoa assim é tudóloga, né? Sabe de tudo. Aí você fala, tá, e do ponto de vista prático, você está fazendo o quê? Nada. E aí Cristo virou e disse assim, esta fez o que pôde. Queridos, você precisa fazer aquilo que você pode. Jesus não criou super crentes gospel. Ninguém aqui tem uma capa, ninguém aqui é o Superman ou a Mulher Maravilha ou o Batman gospel.
Ninguém precisa ficar inventando moda. Faz aquilo que você pode. Faz aquilo que está ao seu alcance. No início, ela fez uma adoração extravagante, de fato. E às vezes a gente é chamado para uma adoração extravagante. E aí, Jesus depois, ele arredonda a bola. Ele diz o seguinte, olha só, de fato, ela fez uma coisa boa para mim. Ela fez o que pôde. É isso que Jesus quer da gente. Faça o que você pode. Não estou entendendo, Mateus, vou te explicar. Se você não consegue estudar a Bíblia 3 horas por dia, estuda 10 versos. Por exemplo, o texto de hoje aqui, ó, foi do verso de número 3 ao verso de número 9. 6 versinhos. Todo mundo tem condição de ler 6 versinhos. Ah, Mateus, eu não consigo estudar 3 horas de Bíblia. Tudo bem. Lê uma historinha. No café você consegue ler. Faz aquilo que você pode. Ah, Mateus, eu dou aula de manhã e de tarde. Jesus te fez professor, professora, e ele sabe disso. Ele sabe do seu tempo. Ele sabe. Faz o que você pode. Ah, Mateus, eu não jejuo porque eu não sei o quê. Faz o que você pode. Você não precisa fazer de 40 dias. Pula uma refeição no dia, uma refeição. Faz aquilo que você pode. Ah, Mateus, eu não consigo orar 3 horas por dia. Faz aquilo que você pode. Da tua casa, no teu emprego, você vai de bicicleta, a pé, de carro. Esses 10 minutos, ora. Faz aquilo que você pode. É só fazer aquilo que é simples, querido. Jesus faz o resto. Você, aquilo que você pode. Tem alguém me entendendo aqui? Mas isso, queridos, deixa eu fazer uma pontuação aqui. Isso não é para você ficar preguiçoso. Ah, eu vou fazer só aquilo que eu posso. Quando der, entrega. Entrega o nardo puro. Opa, deu o nardo puro. Entrega o nardo puro. Tem alguém me entendendo aqui? Então, assim, de regra, a gente vai entregar aquilo que pode. Tem gente que pode orar 1 hora, tem gente que pode estudar a Bíblia 2 horas no dia, tem gente que pode 15 minutos. Agora, vai ter um dia que você vai falar o seguinte, eu vou tirar esse sábado e esse domingo, eu vou jejuar e vou orar e vou para cima. Entrega seu nardo puro. Amém? E aí, a gente encerra no verso de número 9. Cadê o nosso irmão violeiro? Já está aqui no mistério. Amém? O verso número 9 diz o seguinte: na verdade, eu vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para a sua memória. O que essa mulher fez é aquilo que eu oro todo dia para que eu consiga buscar junto a Cristo. O que? Ter um memorial na presença dele. Quando Jesus olhar, vai falar, opa, tem o Mateus lá. Quando você faz alguma coisa para Jesus, quando você entrega, quando você não tem medo, quando você de fato vai para cima, isso cria um memorial na presença de Deus. Isso aconteceu também com o nosso irmão Cornélio. A Bíblia diz o seguinte, irmão, as tuas esmolas e as tuas orações subiram a Deus e fizeram um memorial na presença de Deus. Ou seja, a pessoa, ela entrega tanto, ela busca tanto, ela quer tanto agradar a Deus, que cria-se um memorial no céu. Então Deus está andando lá e tem o nome da pessoa. Fala, ó rapaz, ó fulano. Então, queridos, aquilo que de bom você faz para Deus, para Cristo, quando você entrega, a memória
daquilo que você fez está presente na presença de Cristo. Então, tudo aquilo que você faz para Cristo com o coração puro, com a intenção certa, isso, vamos dizer assim, né? Com muitas aspas, marca um pontinho lá no céu, fala, opa, olha esse filho aqui é um menino bom, hein? Olha só, esse aqui acertou. Aí foi de novo, fala, olha só, fulano, ó fulano de novo aqui. Então, queridos, não canse de fazer aquilo que agrada a Deus, porque uma hora ou outra Deus vai reconhecer tudo aquilo que você tem entregado a Ele. Amém? Vamos colocar de pé para a gente encerrar?